Que a nossa semana durou muito tempo, imagina a espera aqui da família de Marielle Franco, mais de quase 7 anos até assistir ontem, né, ao julgamento e a condenação dos assassinos Rony Lessa e Élcio de Queiroz. Familiares de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes miram agora nos mandantes do crime. Chiquinho e Domingos Brazão, além do ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, estão presos desde março, serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E ontem, em julgamento no Rio, Rony Lessa, réu confesso da execução de Marielle Anderson, pegou 78 anos e 9 meses de cadeia. E Élcio de Queiroz, que dirigiu o carro usado no crime, foi condenado a 59 anos e 8 meses de prisão. Quem acompanhou esse julgamento desde as primeiras horas, dos primeiros depoimentos, foi a Gabriela Morgado, que está aqui conosco para trazer mais detalhes e também sobre a reação dos familiares depois desse anúncio da condenação, né, Gabriela? Bom dia. Isso, Carla. Bom dia para você, Sheila Megali, para todo mundo que acompanha a gente. Essa foi uma sentença que saiu ontem por volta das 6h30 da tarde, depois de 2 dias de muitos relatos, depoimentos de 8 testemunhas, interrogatórios, as alegações finais do Ministério Público e também da Defesa ontem. Então foi um processo de 2 dias, mas depois de investigações aí, né, e de um processo na Justiça de 6 anos. E quando a sentença foi lida, foi muito emocionante para a família. Todos se abraçaram, família do Anderson, família também da Marielle, muito ali emocionados, disseram que aquele era um dia de justiça sendo feita, e o que chamou muita atenção também foi a leitura da sentença, né? O júri formado aí, foi um júri sorteado e formado por 7 homens, então deu essa sentença para Rony Lessa e também Élcio de Queiroz, e quem leu foi a juíza Lúcia Glioche, chamou atenção porque ela disse que a justiça chega para todo mundo. A justiça chegou para os senhores Rony Lessa e Élcio de Queiroz. Os senhores foram condenados pelos jurados do 4º Tribunal do Júri da capital. 78 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias multa para o acusado Rony. 59 anos de prisão e 8 meses de reclusão, 10 dias multa para o acusado Élcio. Saem os 2 condenados a pagar até os 24 anos do filho de Anderson Gomes, Arthur, uma pensão. Ficam os 2 condenados a pagar juntos R$ 706 mil de indenização por dano moral para cada uma das vítimas: Arthur, Ágata, Luiara, Mônica e Marinete. Condena os acusados a pagarem as custas do processo e mantém a prisão preventiva deles, negando o direito de recorrer em liberdade. Depois da sentença, a família falou também com a imprensa, e um dos relatos mais emocionados foi o da Ágata Reis, que é a viúva do motorista Anderson Gomes. Ela, inclusive, falou sobre essa indenização que os réus vão ter que pagar, e para ela disse, né, que esse dinheiro, na verdade, não é nada, porque ela daria tudo para que o Anderson pudesse estar aqui, que justiça mesmo seria se a Marielle e o Anderson estivessem vivos. A Aniele Franco, irmã da Marielle, também deu uma declaração semelhante, todas muito emocionadas, mas a Ágata falou também sobre o pedido de perdão que foi feito ontem pelo Rony Lessa, e ela disse que nunca vai conseguir perdoar nenhum envolvido nesse crime. Eu vi um pedido de perdão para alguém que claramente não tem qualquer arrependimento e ainda diz que é para aliviar a consciência. Quem tem que perdoar é Deus ou qualquer coisa no que ele acredite. Eu não perdoo, nunca, não perdoo. Eu tenho paz na minha vida, mas eu não preciso perdoar. A Aniele falou também sobre os próximos passos, né? Porque, como você falou, Carla, a gente tem ainda uma ação aberta no Supremo Tribunal Federal que julga o planejamento desse crime, quem são os mandantes, inclusive Chiquinho e Domingos Brazão, réus apontados como os mandantes, e o Rivaldo Barbosa, que era chefe da Polícia Civil aqui do Rio, apontado também como ter obstruído as investigações. Então, a Aniele Franco disse que as famílias vão continuar lutando para que a justiça também seja feita nesse sentido. Quando assassinaram a minha irmã com aqueles 4 tiros na cabeça, eles não imaginavam a força que esse país se levantaria, que esse mundo se levantaria. Hoje foi um pedaço de uma resposta, né? A justiça começou a ser feita. Enquanto tiver sangue correndo nas nossas veias, enquanto nós estivermos vivos e vivas, a gente vai defender o legado, a memória de Marielle Anderson. A gente sai daqui hoje, sim, com a certeza de que a gente cumpriu o nosso papel, a luta continua ainda.
O que a Aniele falou também é que a sentença foi um recado contra a violência no Rio de Janeiro, contra a violência política, né, já que o crime foi um crime político contra uma vereadora eleita. Isso também repercutiu bastante no noticiário internacional, na imprensa internacional. A gente viu a notícia da sentença saindo, por exemplo, no El País, um jornal espanhol, no Le Monde francês, no The Guardian britânico e tantos outros que ressaltaram, inclusive, que Marielle foi a 5ª vereadora mais votada, né, quando foi eleita, então, aqui para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que era uma mulher negra, uma mulher LGBT, e todos ressaltaram como esse foi um caso de grande repercussão de violência política aqui no Rio de Janeiro. Agora, a gente não tem uma data definida para um possível julgamento no STF, mas aqui no Tribunal de Justiça do Rio, o próprio Ministério Público pode recorrer para uma pena maior do que a que foi dada para o Rony Lessa e também para o Elcio de Queiroz. Depois, inclusive, da sentença, os promotores deram ali também uma entrevista coletiva à imprensa, disseram que ainda vão ler a sentença para saber se devem pedir ou não, entrar ou não com esse recurso. A gente também espera para saber se as defesas dos réus vão entrar com recurso ou não contra essa pena, pessoal. Gabi, deixa eu te perguntar, até porque muitos ouvintes estão mandando mensagens para cá. Você já citou que os mandantes, Chiquinho e Domingos Brazão, além do ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E aí muitos ouvintes perguntando por que disso exatamente, mas acima de tudo queria saber qual o prazo, tem um prazo, com que perspectiva a gente trabalha para esse julgamento no Supremo? A gente tem uma expectativa que haja ainda um julgamento ainda nesse ano, então nesse semestre a gente tem aí 2 meses até o final do ano e a expectativa é que tenha então um julgamento, porque a gente viu desde agosto os depoimentos de diversas testemunhas no Supremo Tribunal Federal e também o interrogatório dos réus, além do Chiquinho e do Domingos Brazão, também do Rivaldo Barbosa, outras 2 pessoas que são apontadas ali como milicianos que estariam envolvidos com esse crime, com esse planejamento, também são réus, todas elas prestaram depoimento, então agora a gente pode caminhar para a possível marcação de uma definição, né, desse julgamento, mas que ainda não tem data e não tem um prazo. A expectativa é esse ano, mas pode sempre passar, pode acontecer no ano que vem. Em relação ao STF, a gente viu, né, que ao longo desses 6 anos de investigação do caso Marielle, a gente teve, por exemplo, a mudança de 5 delegados aqui no Rio de Janeiro, passando pelas investigações na Polícia Civil, até que no ano passado a Polícia Federal abriu a própria investigação. Então, já foi para uma instância superior, a gente falando aí de uma Polícia Federal, uma instância nacional, e aí essa ação que foi aberta também no Supremo Tribunal Federal, até porque a gente lembra também, pessoal, que o Chiquinho Brazão, ele é deputado, claro, ele está preso, acusado por esse crime, já é réu, mas ele ainda é um deputado federal, então ele também tem esse foro, né, para poder ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o Domingos Brazão é conselheiro também do Tribunal de Contas aqui do estado do Rio de Janeiro. Bom, os crimes denunciados pela PGR no caso de Domingos e Chiquinho Brazão, organização criminosa, com aumento de pena por emprego de arma de fogo e homicídio qualificado, isso tanto para Chiquinho quanto para Domingos Brazão. No caso de Rivaldo Barbosa, homicídio qualificado. A gente vai seguir, é claro, acompanhando todas as repercussões dessa condenação de ontem, mas principalmente os próximos passos relacionados a esse julgamento no Supremo Tribunal Federal.